Aqueles que puderem, fiquem de pé, por favor, abram suas Bíblias comigo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos 36 ao 50. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos 36 ao 50. Aqueles que acharam, digam amém. Então, assim nos diz a palavra do Senhor. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com um perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E, como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E, voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Palavra do Senhor. Vamos ter um momento de oração na sua presença mais uma vez. Ó Deus, bendito, Criador dos céus e da terra, suplico ao Senhor nesta noite que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis perante a Tua face, ó minha rocha e meu Redentor. Suplico ao Senhor que fale ao coração do Teu povo que se reúne aqui neste lugar, que se revele, ó Deus, salvificamente àqueles que aqui se encontram ou que estão assistindo à transmissão desta pregação, desta mensagem e que ainda não reconhecem ao Senhor como Salvador de sua própria vida. Ó Deus, que possamos ouvir a voz do Senhor, a mensagem do Teu Evangelho, as boas novas de salvação nesta exposição. Que o Senhor rompa as barreiras que há em mim como mensageiro, como pastor, ministro da palavra, as barreiras que existem no Teu povo, de modo que nós possamos ouvir nitidamente, cristalinamente, a Tua voz. Assim eu te peço, humildemente, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, podem sentar. No início das exposições deste Evangelho, especificamente na primeira mensagem, eu mencionei que o Evangelho segundo Lucas
é considerado por todos os estudiosos da Bíblia ao longo da história como uma obra de arte. É como se o Espírito Santo estivesse usando esse médico, historiador, para pintar uma tela belíssima à medida em que o Evangelho vai sendo revelado. Nessa noite, o Senhor nos dá a graça de estarmos diante de uma das passagens mais comoventes de todo o Novo Testamento e talvez de toda a Bíblia. Na exposição passada, baseada na cura do servo do centurião de Cafarnaum, nós ouvimos o Evangelho nos dizer que Jesus, ele tem poder para fazer o que nós necessitamos. Ele tem poder para fazer aquilo que nós pedimos a Ele. Na outra exposição, baseada na ressurreição do filho da viúva de Naim, nós ouvimos o Evangelho nos dizer que Jesus se importa, que Ele se envolve de maneira pessoal com a causa daqueles aos quais Ele se afeiçoa. Nós ouvimos ainda naquela mesma exposição que Jesus não só quer fazer, mas que Ele pode fazer, que Ele, por exemplo, tem poder sobre a vida e sobre a morte, ou seja, não importa o que nos aflige, Jesus quer e pode agir em nosso favor quando Ele bem entender. Se você estava aqui nessas exposições, você lembra muito bem disso. Mas na exposição de hoje, nós vamos ouvir o Evangelho nos falar um pouco mais profundamente sobre isso. Nós seremos hoje, pela graça do Senhor, transportados para fora daquilo que é tangível, para fora daquilo que é palpável, que é físico, e nós iremos mais profundamente para o campo espiritual. Nós ouviremos hoje acerca do perdão de pecados. Nós ouviremos, se Deus permitir, a voz do Espírito Santo falando sobre Jesus, sobre o Filho do Homem, como aquele que tem poder e tem boa vontade para perdoar pecadores. Então, o Evangelho vai nos apresentar a Jesus como aquele que tem poder de perdoar pecados. Mas essa apresentação que o Evangelho faz de um Jesus que tem poder para perdoar pecados, ela é escandalosa hoje, tanto quanto foi escandalosa nos dias do Novo Testamento. Porque hoje as pessoas estão mais preocupadas no Jesus que dá bens materiais do que no Jesus que tem poder para perdoar pecados. Portanto, eu quero de antemão chamar a sua atenção nessa noite, para que você, junto comigo, se coloque diante de Deus e se reconheça pecador diante de um Jesus que tem poder para perdoar pecados. Eu e você precisamos entender que nós somos pecadores. Nós precisamos entender a natureza do nosso pecado. Você precisa entender a natureza do seu pecado e sim, eu me refiro aqui ao seu pecado. Pecado é tudo aquilo que vai de encontro à vontade de Deus. Nós ouvimos por toda a Bíblia o Espírito Santo nos ensinando que é Deus quem dita o que é certo e o que é errado. Deus nos criou para sermos certeiros, para fazermos a sua vontade. Quando nós pecamos, nós deixamos de ser certeiros. Nós erramos o alvo que foi projetado para que eu e você acertássemos fazendo a sua vontade. E qual é o grande problema nisso, pastor? O grande problema é que quando eu e você pecamos, quando eu e você erramos o alvo, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os seus pecados fazem separação entre você e aquele que criou você. Logo, você deixa de cumprir o propósito pelo qual você foi criado. Você foi criada. E nós sabemos que isso é ruim, não é verdade? Nós sabemos que o pecado é ruim. A experiência prática que nós temos quando nós fazemos o que é errado é que, de fato, fazer o que é errado traz consequências ruins. Nós sabemos que o pecado é ruim porque, além de nós experimentarmos os efeitos danosos do pecado,
nós sabemos muito bem identificar o pecado na vida dos outros e apontar na vida dos outros como de fato o pecado é ruim. Então, primeiro convite que eu faço a você nessa noite: identifique-se diante de Deus hoje, aqui, comigo, como um verdadeiro e um legítimo pecador. Todos nós que aqui estamos. E a partir de então, eu quero convidar você para que juntos, nesta passagem bíblica, que é exclusiva nesse evangelho, você não vai encontrar esta passagem em nenhum dos outros 3 evangelhos, eu quero convidar você, independentemente de quem você seja, se você já é um crente de muitos anos na fé, se você entrou numa igreja evangélica pela primeira vez na sua vida, se você já ouviu sermões, pregações, exposições, eu quero convidar você a se reconhecer pecador, pecadora aos pés de Jesus. Olhe para a sua Bíblia, por favor, versículos 36 ao 38. O texto nos diz que um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E, diz o versículo 38, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com um perfume. Você que tem acompanhado as exposições no Evangelho segundo Lucas, sabe que o Senhor Jesus sofre oposição contínua por parte do partido dos fariseus. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus recebe o convite para jantar na casa de um fariseu e ele não rejeita. Eu quero, antes de avançarmos na exposição, chamar a sua atenção para que você não confunda, porque esta, embora seja uma passagem conhecida, há um pouco de confusão em que momento isso aconteceu, quem é essa mulher, não é? A tendência natural dos cristãos é identificar esta mulher como Maria Madalena, como a pecadora que foi pega em adultério lá do Evangelho segundo João, capítulo 8, mas não, nós não sabemos quem é essa mulher, o Espírito Santo não quis revelar para nós. Os estudiosos do Novo Testamento falam que houve uma gentileza do Espírito Santo através do evangelista Lucas em poupar a identidade dessa mulher nessa passagem. Então, não faça confusões, apenas entenda que aqui é uma mulher pecadora que nós não sabemos quem é. Aqui não se confunde, por exemplo, com o episódio que é narrado em Mateus 26, quando também na casa de outro Simão, chamado ou conhecido como leproso, o Senhor também vai passar por uma situação muito parecida, onde ele vai ser ungido por uma outra mulher, lá em Betânia. Não, ali é no final do ministério. Ali, segundo o versículo 8, os discípulos, do capítulo 26 de Mateus, os discípulos ficam indignados, porque afinal de contas, aquilo valia muito dinheiro, e aquela mulher desperdiça aquilo poderia ter sido vendido para que o ministério de Jesus fosse financiado. Então, no versículo 12, Jesus diz: fiquem tranquilos, o que ela fez por mim foi algo muito bom, o que ela fez foi para o meu sepultamento. Ela fez uma boa ação para comigo, para o meu sepultamento. Então, ali é uma outra situação, é um outro episódio. Esse episódio é único nesse Evangelho e em todo o Novo Testamento. Você precisa saber disso. Então, os versículos que nós lemos dão conta de que Jesus estava num banquete promovido por este fariseu. E eu preciso que você entenda como é que acontecia naquela época, porque hoje é bem fácil, se fosse contextualizar isso para os nossos dias, ou um churrasco, ou uma feijoada, como é que as coisas acontecem culturalmente aqui no Brasil. Lá era um pouco diferente. Lá, os banquetes semelhantes a esses funcionavam mais ou menos assim. Os convidados que tinham sido previamente avisados, eles chegavam e eles eram recepcionados com boas-vindas por parte do anfitrião. O anfitrião os recebia, dependendo do grau de intimidade que havia, ele dava um beijo no seu convidado que chegou, nos seus convidados que chegaram, e ele trazia uma saudação muito própria para o povo judeu: paz seja com você. Então esse convidado ou essa convidada, após chegar, tinha os seus pés e as suas mãos lavados pelos servos do dono daquela casa. E se eles partilhassem de uma amizade mais profunda, na verdade, os seus convidados, quando chegavam, eles eram banhados completamente. E eles eram perfumados com perfumes, se o anfitrião fosse rico, ou com óleos aromáticos. E então eles se sentavam em almofadas confortáveis, com os seus pés descalços,
eles sentavam mais ou menos numa posição, e é importante que você entenda isso. Eles, como se estivessem deitados de lado, apoiados no seu braço esquerdo, e com o braço direito, eles se achegavam à mesa e se serviam, e os seus pés eram dobrados para trás, para que você se situe mais ou menos no que está acontecendo fisicamente com Jesus quando essa mulher chega. Então, quando esse banquete ia sendo desenvolvido, as coisas eram dispostas de maneira que ficavam visíveis às pessoas da rua. E mesmo assim, além de ficar visíveis, elas ficavam acessíveis fisicamente. Era comum pessoas que estavam na rua terem acesso à casa daquele que estava promovendo o banquete. Isso era culturalmente aceito. É engraçado, porque nós não conseguimos entender isso. Imagine você dar um banquete na sua casa e você deixar o portão aberto e, de repente, pessoas que estão na rua entrarem e começarem a se servir, pessoas que estão com fome. Isso era muito comum nessa cultura. Então, a mulher pecadora entra em cena. É nesse contexto, é assim que Jesus se encontra sentado e ela encontra acessibilidade a este banquete. Ela não foi convidada e ela tem um mau testemunho, segundo os versículos que nós lemos, na sua própria cidade. Ela é uma pecadora. Então essa mulher entra e o texto que nós lemos fala que com um frasco de perfume, ela vai por trás de Jesus e ela, chorando, subitamente começa a fazer uma coisa. Ela começa a molhar os pés de Jesus com as lágrimas e passava a enxugar as lágrimas que caíam pelo seu rosto e que molhavam os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. É claro que eu e você olhamos para esses versículos e vemos que a atitude desta mulher, mesmo se fosse nos dias de hoje, foi uma atitude extremamente corajosa. Essa atitude dela indica que em algum momento que o Evangelho não nos fala, não nos relata aqui, ela teve um encontro com Jesus. Possivelmente essa mulher, ela teve a oportunidade de ouvir a pregação de Jesus. Talvez ela fosse, junto com outras pessoas, ouvinte de Jesus no Sermão da Montanha ou no Sermão da Planície, que foi alvo da nossa exposição no capítulo 6. Possivelmente ela ouviu a pregação do Evangelho e essa pregação inundou o seu coração e mudou a sua vida completamente. Mas ainda assim, essa mulher que decide ir ter com Jesus, sabendo que ele está jantando na casa do fariseu, mesmo ela tendo sido impactada pela mensagem do Evangelho, ela não se sente numa posição privilegiada, não. O texto fala que ela coloca-se por trás de Jesus, e eu quero chamar a sua atenção, porque esta posição era a posição dos servos, dos senhores da casa. A mesa estava disposta, os convidados estavam sentados nas almofadas e os servos ficavam por trás, na expectativa, como mordomos, porque poderia ser que o senhor da casa ou que algum dos convidados precisasse de algum atendimento e eles prontamente estariam ali. E é assim que essa mulher, que foi alcançada pela pregação do Evangelho anteriormente, ela se coloca por trás de Jesus, ela se coloca numa posição de serviço, numa posição de humildade. Porém, o que aconteceu na vida dessa mulher foi muito mais profundo do que a disposição formal de um servo servir o seu senhor. Foi muito mais profundo. Essa mulher estava disposta a perfumar os pés do Salvador. O texto fala que ela tinha em sua mão um vaso de alabastro. O vaso de alabastro era um vaso que era feito de um material muito semelhante ao gesso. Som. Está falhando? É esse aqui? É. Som. Vamos trocar. Som. Quantos me ouvem? Amém. Um material muito semelhante a gesso. Era um material muito fino, muito delicado. Na verdade, o próprio alabastro, ele era mais caro do que o perfume que estava dentro dele. E esse vaso, ele tinha um gargalo fino, comprido, de modo que quando o vaso era rompido, para que o perfume que estava dentro fosse utilizado,
essa atitude, esse ato era único. O vaso que era valiosíssimo estava quebrado. Todo o perfume tinha que ser usado. O vaso de alabastro não estava recheado de óleo, de azeite, que era mais abundante e mais barato, mas ele continha uma cara fragrância, e esta mulher rompe este vaso muito caro, muito precioso. Para você ter uma noção, uma curiosidade histórica, esse vaso era tão precioso, era sinônimo de tanto luxo, que algumas mulheres usavam ele como adorno, colocavam uma correntezinha e penduravam um vaso de alabastro cheio de perfume no seu próprio pescoço. Essa mulher, diz o texto, ela se coloca diante do Senhor e quebra esse vaso para ungir os seus pés. Mas ela não consegue, algo é mais forte do que ela, e ela não consegue controlar a sua emoção. E segundo Lutero, ela começa a lavar os pés de Jesus. Mas ela não começa a lavar os pés de Jesus com uma água qualquer. Lutero diz que ela começa a lavar os pés de Jesus com as águas do seu próprio coração. As suas lágrimas correm por sua face e começam a molhar os pés do Senhor das muitas águas, aquele que criou todas as águas que existem. Mas enquanto ela chora e as suas lágrimas molham os pés do Salvador, ninguém se sensibiliza com aquela cena e ninguém lhe dá uma toalha. Então, prontamente, aquela mulher, aquela pecadora, ela começa a enxugar os pés do Senhor Jesus com os seus próprios cabelos. Todavia, naquela cultura, era humilhante demais para uma mulher aparecer publicamente com os seus cabelos soltos. Então, essa atitude dela de soltar os seus próprios cabelos e usar os seus cabelos para enxugar os pés do seu Salvador é uma atitude de humilhação ainda mais profunda, de doação ainda mais profunda. Nem uma única palavra essa mulher diz. Ela apenas o beijava, apenas beijava os seus pés. E é muito interessante porque a palavra grega, que é traduzida para a nossa língua portuguesa, de beijar os seus pés, tem um significado duplo. O primeiro, beijar com ternura, beijar com carinho, beijar com afeto. Mas o segundo significado, tudo numa mesma palavra, é beijar muitas vezes, é beijar repetidas vezes, é beijar continuamente. Então é essa cena que o Espírito Santo está apresentando para mim e para você. Essa mulher se humilha completamente diante de toda a sociedade que a cercava e ela começa a beijar continuamente, carinhosamente os pés do seu Redentor e do seu Salvador. Então no versículo 29, o Evangelho nos diz que ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Veja, ainda nenhuma palavra foi mencionada por ninguém. O cenário que envolve esta cena é um cenário silencioso. Mas, no meio do silêncio, o fariseu trouxe à mente um único pensamento. Um pensamento de reprovação, tanto para a mulher, como para Jesus, que não pôde perceber aquela mulher impura, segundo a lei cerimonial judaica, que estava tocando-lhe. O fariseu reprova a atitude de Jesus. Reprova, porque ele sabe, Jesus sabe que segundo a lei, Jesus deveria expulsá-la, Jesus deveria repreendê-la. Não me toque, você é uma pecadora, você é uma mulher impura cerimonialmente, você não pode ter comunhão comigo, contato comigo. Então o fariseu reprova, Jesus não a expulsou. Então, o Espírito Santo usa o evangelista Lucas para deixar claro que o Senhor Jesus, como Deus, sondou e conhecia o coração de Simão. E ele tratou exatamente do que precisava ser tratado. O versículo 40 ao 43 nos diz que Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro devia 50.
E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Quando nós olhamos para a resposta de Simão, quando Jesus chama a sua atenção, dizendo: tenho uma coisa para dizer a você. Quando nós olhamos Simão respondendo: diga, mestre, nós pensamos que Simão está demonstrando respeito para com Jesus, mas não está. Simão já havia julgado Jesus no seu coração. Agora ele está colocando para fora, publicamente, o seu julgamento com relação a Jesus. Simão publicamente reduz completamente a autoridade de Jesus, dizendo: você não é um profeta. Ele já havia pensado nisso, agora ele está declarando publicamente: você é apenas um mero mestre, como há outros mestres. É isso que Simão está dizendo. Então Jesus, conforme nós vimos nos versículos, passa a proferir uma pequena parábola, que ao mesmo tempo expõe tanto o que está acontecendo no coração daquela mulher, que Simão ainda não entendeu, como também expõe o que está acontecendo no coração de Simão. A parábola é muito simples. Ela fala sobre dois devedores. Um devia 500 e outro devia 50 denários. E talvez você já se lembre, o denário era a diária de um trabalhador braçal. Então, se pudéssemos colocar em uma moeda mais corrente para nós, é como se um devesse a um credor 50 dias de trabalho de graça, enquanto o outro devia 500, mais de um ano de trabalho braçal, pesado, agrícola, sem receber nenhum único centavo. Mas não importa, a ideia que o Senhor Jesus quer trazer para este fariseu aprender é a ideia da proporção. Um tem uma dívida 10 vezes maior do que o outro. E então o Senhor apresenta: ambos são perdoados. Nenhum dos dois tem condições de pagar a sua dívida e o credor se compadece e perdoa os dois. Então resta apenas essa pergunta, Simão, me responda o que você acha. Quem ficará mais grato? Quem amará mais o credor? E nem mesmo um crítico fariseu como Simão poderia ter outra resposta senão: é claro, a quem muito foi perdoado, certamente esse vai amar mais o credor. E então Jesus responde para ele: você julgou bem. A expressão grega é: você pronunciou a sentença judicial adequada. É como se Jesus estivesse dizendo para ele, já começa a expor o que está no coração dele. Você que se acha capaz de julgar os outros, você julgou bem, viu? E agora você está pronto para entender o quão distante você está da realidade que você está presenciando aqui nesta noite. E então ele vai aplicar a parábola nos versículos 44, 45 e 46. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. O Senhor Jesus, com as suas palavras, igreja, começa a expor toda a transgressão e toda a falta de consideração daquele fariseu contra o próprio Senhor Jesus. Quando ele se volta para o fariseu e diz: você está vendo esta mulher? Jesus sabe o que ele está fazendo. Porque um fariseu rígido como Simão, daqueles dias, sabia que sequer se achavam tão bons, que sequer olhava, sequer dirigia a vista para pecadores como aquela mulher. E Jesus está dizendo: você que julga as pessoas, Simão, você que julga essa mulher indigna, eu quero chamar a sua atenção, olhe bem para ela. Você está vendo esta mulher? Todos os rituais, Simão, que um amigo propõe a outro amigo quando o recebe em casa, todos os rituais você me negou, todos os rituais me foram negados. Você não me deu água para lavar os meus pés. Você não me deu um afetuoso cumprimento com estimas de paz para mim. Você não me acolheu sequer com azeite barato, que é muito mais abundante do que perfume. Já esta mulher me ofereceu do melhor que tinha. Ela me lavou com as suas próprias lágrimas. Ela me beijou com a sua própria boca. Beijou os meus pés e os ungiu com um perfume caro.
e precioso. Por isso, os seus pecados foram perdoados, porque ela muito amou. Mas quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus não está dizendo que o amor da mulher foi a fonte do perdão que ela alcançou. Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que esse amor que é objeto da atenção de toda aquelas pessoas, toda aquela sociedade que está circundando aquela situação, esse amor é fruto, é consequência do perdão que a alcançou. Afinal de contas, a parábola é clara. O credor não perdoou os devedores porque eles fizeram alguma coisa para serem perdoados. Não! Ele perdoou os credores porque ele decidiu perdoar. O que Jesus está dizendo para aquele fariseu que não sabe nada do reino de Deus é que a quem Deus muito ama, muito perdoa. E quem é alcançado por este amor de Deus, muito o ama. Quantos podem dizer amém por isso? Entretanto, a quem Deus pouco ama, Deus pouco perdoa, viu, igreja? Viu, visitante? Aqueles a quem Deus não se afeiçoa, ou seja, aqueles que o rejeitam, aqueles que ouvem a sua palavra, aqueles que têm oportunidade de reconhecer nele o seu Criador e nele o seu Salvador, e mesmo assim o rejeitam, ele pouco ama. E ele, consequentemente, pouco perdoa. Mas não é sobre isso que o Evangelho está enfatizando hoje para nós, graças a Deus por isso. O que o Evangelho está enfatizando para mim e para você é que há grande amor no coração como fruto. Quando há grande perdão concedido pelo próprio Deus. Você foi perdoado por Deus? A graça de Deus alcançou a sua vida? Você se vê um pecador, uma pecadora, e reconhece que você não merecia a bondade de Deus sobre a sua vida, mas Ele tem derramado dessa graça sobre você, então o seu coração inevitavelmente vai estar cheio do seu amor. Não tem para onde. Você vai amá-lo, porque afinal de contas Ele foi gracioso para contigo e agiu contigo com grande benevolência. É isso que o Evangelho está dizendo, é isso que Jesus está dizendo quando ele fala que os seus pecados foram perdoados porque ela muito amou. Então, no versículo 48 ao 50, o desfecho desta cena. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Jesus disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. O verbo estar aqui, na língua grega, ele está no tempo perfeito. E por que isso é importante ser mencionado? Porque o que é traduzido para nós na língua portuguesa tem um significado mais profundo na língua grega. O que Jesus está dizendo é: os teus pecados, eles foram perdoados, e eles permanecem perdoados. É um ato contínuo, é um ato progressivo, é um ato que é feito e que tem a sua permanência, a sua eficácia. Você está conseguindo compreender isso? O que Jesus fez pela sua vida, igreja, perdoando os seus pecados, aconteceu. Os seus pecados foram perdoados. Mas eles não só foram perdoados, eles estão perdoados. Eles estão judicialmente perdoados. Já foi pago o preço. Você foi perdoado e você foi perdoada. Mas pastor, eu sou pecador. Eu ainda não sou à altura do que o meu Jesus merece, mas pastor, eu sou pecadora. Eu ainda não cheguei lá. É isso. Essa é a nossa concepção. É isso que nós devemos enxergar em nós mesmos. De fato, nós somos pecadores. Pecadores, não pescadores. Para que não fique dúvida. Mas então o que o Evangelho está nos dizendo é que a graça de Deus ela é tão real, a graça de Deus ela é tão eficaz, que os nossos pecados foram e estão perdoados. Só que eles não estão perdoados no tempo. Eles não estão perdoados até completarmos 80, 90 ou 100 anos. Eles estão perdoados por toda a eternidade. Quantos podem dizer amém por isso? Amém.
Os meus pecados estão perdoados. Eles foram, peraí, na eternidade, mesmo antes de eu nascer, o Senhor me amou com amor eterno e eles permanecem perdoados. É isso o que o Senhor disse para essa mulher, quando Ele diz, os seus pecados foram e permanecem, estão perdoados. O Senhor Jesus, Ele não tem constrangimento nenhum de falar isso. Ele não faz um cerimonial para declarar o que já havia acontecido. Ele diz, os teus pecados estão totalmente perdoados. Ele não está preocupado com Simão, ele está na casa de Simão. Ele não está preocupado com aquela turba de fariseus, o que vão pensar dele. Você percebe isso? Percebe que Jesus, quando Ele perdoa pecadores, Ele não está preocupado com o que vão pensar dele. Se você é um ex-assassino, um ex-prostituto, um ex-alcoólatra, um ex-mentiroso, Ele não está preocupado com isso. Ele perdoa. Se você reconhece o seu pecado e se achega diante dele quebrantado, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, Ele perdoa você. Você pode ser um corrupto publicano, como aconteceu no caso de Mateus, de Levi. Ele perdoa você. Ele declara sem constrangimento e sem cerimônias. Mesmo que a reação seja como aconteceu dos convidados de Simão. A reação daqueles convidados que eram do convívio desse fariseu foi de confusão, de novo, quanto à identidade de Jesus. Porque você lembra, se você estava aqui nessa ocasião, quando nós expomos, quando Jesus curou o paralítico e disse, os teus pecados estão perdoados, houve confusão, Lucas 5. Houve confusão lá sobre a identidade de Jesus, sobre Ele perdoar pecados. Aqui está acontecendo isso de novo. Mas diferente do que aconteceu lá no episódio do paralítico de Cafarnaum, Jesus não dá nem resposta para eles. Ele não faz nenhum sinal. Porque lá no paralítico, você lembra, Ele disse, vocês estão achando que é mais fácil dizer que perdoados estão os pecados? Pois então, veja só, perdoados estão os teus pecados, levanta, toma o teu leito e anda. E ele ficou curado e foi embora. Aqui Ele não faz nem sinal, não. Agora o seu negócio é com essa pecadora. Essa pecadora rejeitada, socialmente falando, abandonada pelos filhos da aliança, como esse fariseu. O seu negócio é com ela. O seu negócio é com a mulher que é perdoada. Versículo 50, Jesus disse, a sua fé salvou. E poderíamos substituir essa palavra salvar como auxiliou, ajudou você. Vá em paz. O que Jesus está dizendo aqui pode ser sintetizado da seguinte forma. A fé é um dom de Deus. Efésios capítulo 2. É Deus quem concede a fé para que nós reconheçamos os nossos pecados. Ele está dizendo, a fé, que foi um dom que Deus concedeu a você. A fé, que é um instrumento que Deus usa para a justificação, segundo Hebreus capítulo 11. Essa fé, ela salvou você. Essa fé justificou você, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1. Você foi justificada pela fé e agora você está em paz com Deus. Quando Jesus diz no versículo 50, a sua fé salvou você, Ele está dizendo, tudo isto trabalhou em seu favor. Tudo isso aconteceu e de fato está acontecendo com você. Os seus pecados estão perdoados. Vá e não peque mais. Vá em paz. Eu iniciei essa exposição mencionando, lembrando você, que o Evangelho segundo Lucas é semelhante a um quadro pintado. Então vamos agora tentar imaginar, de maneira aplicativa para encerrar a mensagem, como se toda essa passagem fosse um quadro. A primeira coisa que nós precisamos tentar idealizar, faça esse exercício com você, é o pano de fundo dessa pintura. Imagine que você está diante dessa pintura. O cenário é a casa de um fariseu. É a casa de um filho da aliança. De um homem que cresceu ouvindo a palavra de Deus do Antigo Testamento. É uma casa não comum, mas uma casa que tinha uma série de cuidados, de costumes, segundo a lei e a palavra de Deus. O cenário dessa pintura era uma casa que era um local frequentado por pessoas consideradas dignas, socialmente e cerimonialmente. Este é o cenário. É isso que está no pano de fundo desse quadro. Agora vamos para as personagens. A primeira delas, o fariseu.
O fariseu convida Jesus para comer, para jantar, mas não trata Jesus com a devida honra. Jesus não foi tratado como merecia por este fariseu, que chegava no seu próprio coração a duvidar do ofício profético de Jesus. Esse fariseu, ele era tão mal intencionado, essa figura, essa personagem, que vê aquela cena daquela mulher entrar na sua casa, se aproximar de Jesus, o seu convidado, aquela mulher começar a beijar os seus pés, e ele sequer tem condições de expulsar aquela mulher, de intervir em favor de Jesus. Ele não faz isso, ele não se envolve. Certamente porque, assim como em outras ocasiões que nós vimos os fariseus tentando pegar Jesus em algum mal, em alguma falta, certamente ele estava esperando ver qual seria a reação de Jesus. E como Jesus não faz o que ele queria que Jesus fizesse, o que ele esperava que Jesus fizesse, o que ele faz? Ele critica em seu coração tanto a mulher, por causa da sua vida passada, porque ela é pecadora, quem é, e o que ela fez, como também criticou a Jesus por permitir o contato dessa mulher com ele. E então eu quero chamar a sua atenção para esta personagem, Simão. Porque muitas pessoas são como ele, se aproximam de Jesus por razões das mais maldosas, se aproximam de Jesus porque têm interesses de que Jesus faça coisas em seu favor, se aproximam de Jesus, vêm para a igreja por curiosidade, mas no fundo são pessoas que não reconhecem o senhorio de Jesus, ainda que ouçam a pregação do Evangelho, não reconhecem, não querem se sujeitar à palavra de Deus. Essas pessoas se aproximam de Jesus, mas olham para si mesmos não como pecadores, mas como pessoas superiores, que inclusive têm condições de julgar Jesus, de analisar Jesus, de reprovar Jesus, e acham que não são necessitados de perdão. Não, não, de forma alguma. São pessoas que não conseguem ver graça na graça, que não conseguem valorizar a graça, são pessoas que não entendem a graça na vida de outras pessoas, têm contato com a igreja, vê a igreja louvando, vê o pastor pregando, falando sobre a graça, empolgado, alegre, mas não conseguem entender, não conseguem vislumbrar a graça de Deus na vida do seu povo. E então eu quero chamar a sua atenção, com base nessa personagem que o Evangelho nos apresenta, chamada Simão. Se essa é a sua condição, quão infeliz você é, homem, mulher, quão infeliz você é em não reconhecer o seu pecado, em olhar para Jesus e julgá-lo, e não conseguir achar graça na graça de Deus. Mas deixe-me dizer que há esperança para você. Você está ouvindo o Evangelho hoje. O que o Evangelho está dizendo a você é: achegue-se a Jesus, prostre-se aos seus pés, chore, dê o seu melhor, entregue-se completamente a Jesus. Não se importe com as pessoas que cercam você, não se importe com o que vão pensar a seu respeito, é entre você e Jesus, exatamente como aconteceu com aquela mulher. Ouça o próprio Deus falando com você através do Salmo 2, versículo 12, porque o Salmo 2 ensina você que você deve se achegar a Jesus e que você deve beijá-lo, para que ele não se ire contra você. Você deve se reconciliar com o Filho. Você deve buscar a Jesus, não pelo que ele pode fazer em sua vida material, emocional, profissional, não, mas para que ele se afeiçoe de você, para que ele se apiede de você e para que ele volte-se para você, volte o seu rosto para você e perdoe os seus pecados. Mas a segunda personagem que este quadro nos apresenta é a mulher. Certamente essa mulher, quando sai de casa naquele dia, ela não tinha muita certeza do que ia acontecer. A única coisa que ela tinha era ela mesma e um frasquinho. Mas ela saiu decidida a realizar um ato de pura fé, de pura gratidão e de puro amor. O Evangelho faz questão de nos dizer que ela soube que Jesus estava lá e ela foi lá, porque ela soube que ele estava lá.
Ou seja, ela não queria perder a oportunidade. Então ela sabe que ela tem um acesso social àquela casa. Então ela entra naquela casa e ela se expõe diante de todas aquelas pessoas. A sua intenção era honrar o seu Salvador com o seu pequeno tesouro. A sua intenção era só quebrar o vaso de alabastro uma única vez e então ungir os pés do seu Salvador com aquilo que ela tinha de mais precioso. Mas não foi simples assim. A emoção foi grande demais. A sua convicção dos seus próprios pecados era grande demais. Muito grande a convicção que ela tinha dos seus pecados. E Jesus disse, seus muitos pecados foram perdoados. Eram muitos. Mas, por maior que fosse a convicção dos seus próprios pecados, maior era ainda a convicção que aquela mulher tinha do valor da graça que havia alcançado. E ela vai às lágrimas. Eu fui salva pela graça. O Evangelho me alcançou. Jesus me mostrou aquilo que eu não tinha conseguido enxergar. Agora não sou mais a mesma pessoa. Mas então, será que seria possível para essa mulher, nessa pintura que você está diante dela, será que seria possível ela dar mais um passo de humilhação ainda? Claro que sim. O que seria isso? O que seria se humilhar um pouquinho mais diante de toda a alegria que ela estava experimentando? De toda a emoção? Então ela solta os seus cabelos e ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, uma humilhação mais pelo meu Salvador. E então essa é a posição. Continuamente ela o adorava, beijando os seus pés, enxugando os seus pés com os seus cabelos e ungindo os pés do seu Redentor com o perfume que ela levou para apresentar, para entregar a Ele como oferta de amor. Então, igreja, então, visitante, por isso eu convidei você, por isso eu convidei todos vocês para junto comigo nos apresentarmos aqui hoje diante de Jesus como pecadores, a termos essa convicção própria e pessoal de que eu e de que você, nós somos pecadores. A lembrarmos, eu e você, sobretudo você que é crente, quem nós éramos antes de sermos alcançados por Jesus e o que foi que Ele fez por nós. Será que nós esquecemos? Você está triste, crente? Amém, Maria? Lembre quem era você sem Jesus. Lembre o que foi que Jesus fez por você. E deixe com que haja uma mistura de riso, de choro, porque a graça de Jesus alcançou você. Mas você só tem condições de fazer isso se você lembrar que você é pecador. Davi esqueceu que era um homem mortal, pecador, lançou mão da sua autoridade real para pecar. E então, quando o Espírito Santo traz convicção de pecado, ele diz, faz, Senhor, na minha vida. Age e faz com que eu lembre, com que eu me alegre novamente. Torne em mim a alegria da salvação. É isso que o Evangelho está nos convocando hoje, para nós não esquecermos do que Ele fez por nós. Aqueles que têm convicção dos seus próprios pecados, eles são atingidos pelo poder da graça. Você pode dizer amém por isso? Aqueles que têm convicção dos seus pecados, eles são atingidos pelo poder da graça todos os dias. Acorde pela manhã e diga, Jesus, eu sou pecador. Eu sou pecadora, viu, Senhor? O Senhor sabe. Só o Senhor para me aguentar. Eu preciso da tua graça hoje. Todos aqueles que reconhecem que são falhos, que reconhecem que são pecadores, são atingidos pelo poder da graça. E tudo isso não é um exercício de autoajuda. Eu não estou ensinando você a fazer isso. Tudo isso é pela fé. Tudo isso é pela fé em Jesus. Não é possível alguém reconhecer-se pecador e não se derramar na presença de Jesus sem reservas. E o poder do perdão de Deus nos faz transbordar de amor por Ele, nos derreter de amor por esse Deus. Vivemos esse amor de maneira prática e poderosa.
somos alcançados pelo seu perdão e, portanto, vivemos o seu amor de maneira muito poderosa. Deixa eu perguntar a você, mulher. Em pleno século XXI, quando tanto se fala sobre empoderamento feminino, deixa eu perguntar a você, você sabe qual é o maior empoderamento que uma mulher pode ter nessa vida? Se pergunte isso, mulher, se você não perguntou ainda. Qual é o maior empoderamento que uma mulher pode ter nessa vida? Deixe-me dizer a você nessa noite que a luz do Evangelho não é ser independente financeira, independente materialmente falando. Não é, mulher, ser independente intelectualmente falando, não é. Não é você ser independente espiritualmente falando, emocionalmente falando. Eu dirijo as minhas emoções. Com quem eu quero ficar, com quem eu não quero. Eu termino, eu começo. Não é isso não, mulher. Não é esse o maior empoderamento que uma mulher pode experimentar nessa vida. Não é ser reconhecida como uma personalidade marcante e relevante. Não, aquela mulher ali, ela é uma personalidade marcante, relevante. Esse não é o maior empoderamento que uma mulher pode experimentar. O maior empoderamento que uma mulher pode experimentar não é escolher com quem se deita, não é escolher se mantém uma vida no seu útero ou se destrói essa vida através do aborto. Não é esse o maior empoderamento que uma mulher pode ter nesta vida. Segundo o Evangelho, o maior empoderamento que uma mulher pode alcançar nesta vida é o Senhor Jesus Cristo lhe dizer: os seus pecados estão perdoados. Vá em paz. Esse é o maior empoderamento que uma mulher pode ter nessa vida. É ser perdoada por Jesus. É Jesus dizer: vá em paz. Os teus pecados, eles foram e eles permanecem perdoados. Isso é poder de verdade. Isso é o poder da graça. Isso é o poder do amor. Isso é o que tem movido esse mundo e que tem levado esse mundo adiante. Então, diante deste quadro que eu e você estamos olhando, existem as duas figuras, a de Simão e a da mulher. Com qual você se identifica mais? Qual dessas figuras expressa a sua vida? A maneira como você interage com Jesus? Mas por fim, o Evangelho nos apresenta uma terceira figura. É o próprio Senhor Jesus. O quadro está completo agora. Jesus está nele. E ele, conhecendo o coração de Simão, mesmo ele não tendo sido honrado, e mesmo ele ainda sofrendo constante oposição, quando Simão convida: vem jantar na minha casa, ele aceita. Essa é a figura do quadro. Ele não rejeita. Ele vai. Mesmo para um cenário em que ele será desonrado. Mas veja, de novo, isso é o Evangelho. De novo, mais uma vez, o cenário menos favorável é o cenário providencial. É o cenário que o próprio Deus providenciou para a demonstração da graça na vida daquela mulher. A armadilha foi pronta por Simão, mas na verdade foi para beneficiar aquela mulher. Mais uma vez o cenário, esse é o quadro. O cenário está pronto, perfeito, para que o Evangelho seja anunciado aqui nesta igreja, nesta noite, e ao longo da história, todas as vezes que essa passagem é exposta, é pregada. O Senhor não negou o convite de Simão. O Senhor não afugentou a mulher pecadora, não disse: sai daí. Não. Antes, ele aceita o convite de Simão. Veja na figura, veja no quadro pintado pelo Evangelho, pelo Espírito Santo. Ele aceita o convite de Simão e ao mesmo tempo ele sai em defesa daquela mulher que foi rejeitada pelo fariseu. Este é o verdadeiro Jesus que é apresentado no Evangelho. Eu quero dizer a você, sobretudo a você que é visitante, se você encontrar outro Jesus sendo oferecido lá fora, que seja diferente desse Jesus, estão te apresentando um Jesus diferente do Evangelho. O Jesus dessa figura, desse quadro pintado, é um Jesus compassivo, mas também é um Jesus justo. É um Jesus que não faz vista grossa para o pecado. Ele virou para a mulher e diz: os teus pecados, porque você é pecadora, porque você tem pecados. Os pecados, mulher, eles estão creditados na tua conta. Ele é justo, ele não passa a mão no pecado, mas ele também é gracioso. Estão perdoados. Os pecados são teus, mas eles estão perdoados. Eu não estou jogando eles para outra pessoa. Eles são teus, mas agora eu estou trazendo eles para cima de mim.
e eu vou justificar você. Os teus pecados estão perdoados. Percebem, igreja? Percebe que não há razão para eu e você mentirmos para Deus? Não existe razão para que eu e você não reconheçamos os nossos pecados? Não existe razão para que nós nos escondamos, como Adão e Eva fez no Éden? Nós podemos nos apresentar diante do nosso Senhor Jesus Cristo e confessar os nossos pecados. Nós podemos fazer isso. E Ele nos recebe. Ele não nos rejeita, como Ele não rejeitou aquela pecadora, diante de todas aquelas pessoas, Ele não nos rejeita. Havia sido profetizado em sua vinda, o profeta messiânico, Isaías 57:15, e ele está cumprindo a profecia. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Apresente-se diante de Jesus e diga: eu sou pecador, que Ele vai vivificar você. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Mas para isso você precisa se humilhar continuamente. Você precisa se humilhar repetidas vezes, assim como a mulher beijou os pés de Jesus. Se apresente diante dele continuamente, dizendo: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então você vai desfrutar. Então eu vou desfrutar. Se fizermos isso, então nós desfrutaremos da bendita sentença do Senhor. Os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados permanecem perdoados. É o perdão judicial, que foi de uma vez por todas e por toda a eternidade, e é o perdão paternal. Quando nós fazemos aqui um momento de contrição, não é um ato folclórico. É porque nós devemos voltar à presença do Senhor e dizer: Senhor, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, eu estou diante do Senhor em culto, mas eu sou pecador. Se fizermos isso, desfrutaremos da graça bendita e ouviremos do Senhor, domingo após domingo, até a sua volta, diariamente em nosso quarto de oração: os teus pecados estão perdoados. Vá em paz. Eu não rejeito você. Quanto mais nós compreendermos o valor do que é ser perdoado, mais nós teremos o amor de Deus em nós e teremos mais amor por Jesus Cristo. Sim, igreja. Jesus Cristo pode. Jesus Cristo está comprometido em fazer. Jesus Cristo tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus Cristo tem poder para perdoar os nossos pecados e para nos dar paz com Deus. Amém? Vamos orar. Curve sua cabeça. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor. A nossa palavra a Ti nesta noite é de gratidão. Obrigado porque, sendo nós quem somos, pecadores, tendo nós uma multidão de pecados contra nós mesmos, mesmo assim, o Senhor é gracioso para conosco, que nos colocamos humildes na Tua presença, reconhecendo aquilo que o Senhor já sabe: somos pecadores. Ah, Deus, somos cristãos, estamos caminhando, buscando nos santificar na Tua presença. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, mas ainda assim somos pecadores, que estamos sendo aperfeiçoados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Completa a obra que o Senhor começou. Não nos deixe sermos religiosos, desafeiçoados do Senhor, ingratos com a graça, mas nos ajude, Senhor, a sermos gratos, gratos pela Tua graça, a Te amarmos cada vez mais, intensamente. Nos ajude, Senhor. Aqueles que estão aqui nesta noite, ó Deus, que ainda não professaram a fé no Senhor, que ainda não tiveram a coragem pública de dizer: eu sou pecador, eu sou pecadora. Ó Deus, concede nesta noite a oportunidade de professarem publicamente a sua fé no Senhor, de dizerem diante dos homens: eu reconheço que só Jesus pode me salvar. Ai de mim se não for Jesus. Faz isso, Senhor. Não permita que essas pessoas continuem perdidas em seus pecados, insensíveis à graça. Faz aquilo que só o Teu Espírito pode fazer. Assim eu te oro,
agradecido de todo o meu coração pela palavra do teu evangelho. Oro em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.